Boa tarde. Então, dando continuidade, vamos falar agora sobre as microempresas e as empresas de pequeno porte, sobre o acesso dessas empresas ao mercado da administração pública. Aqui, nesse ponto, nós vamos falar, então, sobre a Lei 123, alterada pela Lei 147 de 2014. São leis complementares, tá? Eu coloquei lei ali, mas ela é uma lei complementar. Essas leis, essa lei, na verdade, porque a 123 continuou sendo a única lei que rege as microempresas. O que teve foi a alteração pela 147. Não é muito comum a gente ficar falando qual foi a lei que alterou, sabe? A gente só fala lei 123. Mas aí algumas pessoas perguntam assim, mas já com as alterações da 147? Sim, já com as alterações da 147. Tá? Então, é um tratamento diferenciado atribuído a essas empresas, justamente com fundamento na Constituição, que prevê um tratamento, lá em seu artigo 179, um tratamento jurídico diferenciado para essas entidades, como um mecanismo de estimulação, né, de estimular o mercado a se desenvolver como um instrumento de fazer com que a economia tenha uma alavancagem, tenha, né, um desempenho melhor. O objetivo é justamente esse, é fazer com que o país se desenvolva melhor. Então, nós temos aqui essa previsão já na Constituição. Porque algumas pessoas, elas questionam a própria constitucionalidade desse tratamento diferenciado no que se refere às licitações. Porque lá o artigo 146, inciso 3, a linha D, fala do aspecto tributário, que elas teriam que ter um tratamento diferenciado no que se refere ao aspecto tributário. A Constituição não é clara com relação ao acesso ao mercado, mas, partindo de uma interpretação sistemática que prevê o desenvolvimento sustentável como um princípio a ser alcançado pelo Estado brasileiro, tem lá na Constituição a previsão de um incentivo para essas empresas, né, mediante simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias e previdenciárias e creditícias, foi que se entendeu que era perfeitamente cabível esse tratamento diferenciado. Num primeiro momento, esse tratamento diferenciado, ele era só aplicável às MEs e EPPs, em razão de algumas situações previstas a partir do artigo 42 em diante, que é o que nos interessa, do 42 ao 49, estudo quando se trata de licitação. Então, num primeiro momento, esses direitos eles não ficaram tão bem delineados e tão favorável assim às empresas de pequeno porte, quanto eles imaginaram. Eles achavam que iam poder participar da licitação sem ter regularidade fiscal e que só deveriam fazer essa regularização depois com o dinheiro que entrasse desse contrato. Era um entendimento que eles tinham, eles achavam que era assim. Então, eles não imaginavam que ia ser da forma como a gente vai ver, não tão vantajoso assim quanto no primeiro momento parecia. Eles imaginavam, não, a gente pode participar mesmo estando irregular. E aí a gente vai contratar mesmo estando irregular. E depois a gente vai ter condições, porque a gente vai ter esse contrato bom, e pagar. Era isso que eles imaginavam, mas não foi isso que na verdade. Em relação também ao preço, eles achavam que poderiam ter uma proposta superior às outras grandes empresas e mesmo assim serem contratados. Eles achavam que seria isso. Aí, muitas vezes eu fui em encontros de microempresários que falaram, grande coisa, que estímulo é esse? Essa lei fez tanta propaganda e, no fim das contas, o estímulo é muito pequeno. Eu vou participar da licitação, daí, se eu quiser fazer mais barato do que aquele que inicialmente é o vencedor, eu vou vencer. Eu queria era ser contratado pelo preço que eu cotei, mesmo que não fosse o mais barato. Era esse estímulo que eles imaginavam. Tá? Mas não foi bem assim. Então, vamos ver aqui. A primeira versão foi um pouco menos favorável, e essa alteração pela Lei 147, ela trouxe um pouco mais
de privilégios, digamos assim, para essas empresas, e isso acabou dando uma acalmada. Não foi ainda onde eles queriam, mas já deu uma boa, um aumento para as microempresas e empresas de pequeno porte. Tá? A alteração em 2014. Então, vocês vejam, de 2006 a 2014, eles ficaram batalhando para conseguir algo melhor do que a versão original da Lei 123. Tá? Então, lá no artigo 42, está previsto que as microempresas e as empresas de pequeno porte, elas não precisam comprovar a regularidade fiscal e trabalhista para participar da licitação. Elas precisam como condição para assinar o contrato. Mas elas podem estar irregulares com essas certidões e, mesmo assim, elas serão consideradas aptas a seguir na disputa. A apresentação, no entanto, deve ser de toda a documentação exigida para qualquer licitante. Ele vai apresentar toda a documentação, ainda que irregular. Por que precisa acontecer isso? Para que todos os licitantes possam acompanhar e saber qual era a irregularidade e que eles possam, inclusive, fiscalizar qualquer outro licitante, a sociedade, a própria administração pública, saber o que havia de irregular e, posteriormente, o que ele vai ter que regularizar. Então, também eles achavam que eles poderiam simplesmente participar da licitação, ainda que irregulares, e nem precisava trazer a documentação. Muitas vezes eles foram inabilitados em licitações porque eles não trouxeram documentos. Aí eles ficavam brigando com o pregoeiro ou com a comissão de licitação, argumentando que eles poderiam participar da licitação sem a condição de habilitação, mesmo estando irregulares. E aí a comissão, com aquela maior paciência do mundo, explicar, não, veja, você não precisa ter a regularidade, mas você tem que apresentar toda a documentação. Tá? Então, ainda que apresente alguma restrição, ela deve ser trazida na licitação. Se houver realmente uma irregularidade, o que vai acontecer? Ele vai ter um prazo depois de concluir a licitação para que ele apresente. Esse prazo, lá na lei, versão original da Lei Complementar 123, esse prazo era de apenas 2 dias. E agora ele foi ampliado para 5. Tanto agora quanto antes, ele é prorrogável, a critério da administração. Tá? Mas, pelo menos, é um pouquinho mais. Mas, de qualquer forma, hoje, 5 dias já é mais tempo, e hoje já é possível regularizar com mais celeridade. Mas lá na versão original, em 2006, o que as empresas argumentavam? Tá louco! Isso não é benefício nenhum, porque eu participo com irregularidade, aí depois eu tenho 48 horas, 2 dias úteis, prorrogáveis por mais 2 dias úteis para poder trazer a documentação, e não dá. Só que a consequência de não dar certo é punição. É como se eu tivesse descumprido integralmente o contrato. Então é muito grave. Eles ficaram assim, muito revoltados com esse prazo tão curto, porque entendia que não era nem possível você conseguir um parcelamento, ou conseguir praticar algum dos atos que dão ensejo aí à suspensão do crédito tributário. Ou pagar totalmente para extinguir, né, esse débito que eles tinham perante a administração pública, ou parcelar e obter uma certidão positiva com efeito de negativa. Tá? Esse prazo antes era muito curto. O que eles comentavam era que era 15 dias, mais ou menos, para conseguir isso. Então, se eles estivessem irregulares, eles nem participavam, porque a consequência era muito severa. Pois é. Então, pelo menos os 5 dias aqui está mais próximo, agora, 2019, já beirando 2020, a tecnologia já mudou muita coisa. A fazenda pública já está mais dinâmica, já consegue fazer isso com mais rapidez, né? Então, já é mais possível. A não regularização no prazo, ela gera, além de gerar a perda do direito da contratação, a gente fala que é a decadência do direito da contratação, ela ainda dá ensejo às sanções previstas lá no artigo 81 da Lei 8666, de 93. Esse
dispositivo fala que caracteriza-se descumprimento total da obrigação e dá ensejo à aplicação de multa no valor total do contrato. É muito grave. Né? É muito grave. Então, tem que tomar cuidado. O licitante, para participar numa situação dessas, ele tem que ter certeza que ele tem condições de obter as certidões no prazo previsto em lei. Se não for possível, eu vou adotar as medidas para punir essa empresa, mas eu vou convocar licitante remanescente para assinatura do contrato, na ordem de classificação. Ou então, é possível, se eu não conseguir contratar com ninguém, revogar esta licitação. Certo? Do contrato e descumprido totalmente o contrato. Bom, isso está no 42 e no 43. Mais adiante, no 44, o que nós temos? Nós temos a previsão do empate. Né? O que é um empate? O empate é quando nós tivermos... Aí, quando eu for falar de empate, eu tenho que dividir as licitações em dois grupos. As da 8666 e as da 10520. Eu tenho que dividir em dois grupos, porque é um pouquinho diferente. Então, falando primeiro da 8666. Na 8666, quando os licitantes vêm para participar da licitação, como é que funciona? É apenas uma proposta de cada um escrita e não é possível renovar a proposta, não é verdade? Ele traz a proposta escrita e nós não podemos dar a oportunidade de ninguém baixar o preço, não é assim? É o que está escrito ali. Né? Ele fala, mas eu poderia fazer por um pouco menos. Que pena, porque não fez já desde logo. Né? Mas, quando se trata da participação de ME e EPP, é possível que se elas ficarem até 10%, ali dentro do limite de 10%, abaixo na verdade acima, né? Acima da proposta de melhor preço, 10%. Então, cotou 100, se ele ficou com 110, 108, 105, 103, 102, 110, ele tem a oportunidade, a primeira microempresa, ou EPP, entre elas não tem essa preferência. A primeira que tiver na sequência, se ela tiver dentro de 10%, ela pode ofertar um valor mais baixo e assim ela pode ser contratada, desde que ela oferte um valor mais baixo. Mas ela não queria isso, não era isso que eles imaginavam, tá? Eles imaginavam poder ser contratados por um valor maior. Lá no finalzinho eu vou falar mais alguma coisa dessa mudança da lei 147 sobre esse aspecto. Agora não, só para a gente manter a sequência. Tá? Então aqui, se houver empate entre ME ou EPP e outra que não se enquadre como tal, essa ME ou EPP ela vai ter uma preferência então na contratação. O empate, ele pode ser real. O que é o empate real? Ela cotou 100, e a outra empresa que cotou 100. É um empate real. Ela vai ter a possibilidade de fazer uma renovação dessa proposta. E existe um empate ficto. E o empate ficto é justamente esse a que eu me referi. É quando ela está até 10% acima. Estou fazendo o gesto para baixo aqui, é um equívoco. É para cima. Se ela puder, então, se ela estiver até 10% acima, eu considero que é empate. Então, empate real é igual. O ficto, dentro desse limite de 10%. Aí ela vai poder fazer uma proposta um pouquinho que seja abaixo, só para poder ser contratada.